Bem, senhoras e senhores, então vamos para uma questãozinha de processo legislativo, uma questão muito interessante que eu separei aqui para vocês. A FCC disse assim já para a TRT 23ª Região. Considere as assertivas sobre processo legislativo. Processo legislativo. Perceba que é uma questão de itens. E questão de itens a gente não erra. A gente não pode errar questões de itens. Por quê, Nelson? Porque a gente mata por eliminação. Vou te mostrar como é que se resolve questões de itens agora. Certo? O item 1 diz assim. A Constituição pode ser emendada, dentre outras hipóteses, mediante proposta de no mínimo metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Verdadeiro ou falso? Falso. Metade coisa nenhuma. Olha, deixa eu só apagar aqui. Isso foi de uma outra questãozinha que eu estava respondendo. Quem é que pode tomar a iniciativa? Quem é que pode propor uma emenda à Constituição Federal? Quem pode fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional? Bom, pode ser o presidente da República. Pode ser, no mínimo, epa, só um segundo, a letra é feia assim mesmo, tá? Vai te acostumando. Mas, no mínimo, 1/3 da Câmara dos Deputados, ou, no mínimo, 1/3 do Senado. Câmara ou Senado. Ou ainda, mais da metade de todas as assembleias legislativas do nosso país. Assembleia não tem mais aquele acento, não é? Assembleia, mocreia, diarreia, gonorreia, tudo isso perdeu o acento, perdeu o assunto. Mas, enfim, não é aula de português. Vamos para a Constituição. Perceba que é no mínimo 1/3 da Câmara ou do Senado, mais da metade das assembleias, cada uma delas por maioria simples, ou, se preferir, maioria relativa. Essas são as autoridades que podem propor, que podem tomar a iniciativa, podem fazer um projeto de emenda à Constituição. Nossa questãozinha, nosso item diz que a proposta, veja, mediante proposta de no mínimo metade. Não, metade não, tem que ser 1/3, no mínimo 1/3 da Câmara, ou no mínimo 1/3 do Senado. O item 1 está falso. E se o item 1 está falso, meus amores, eu já mato a letra A, eu já mato a letra B, perceba. Mato as duas letras. E perceba outra coisa, eu já sei que o item 3 está correto. Eu nem vi o item 3 ainda, mas eu já sei que está correto, porque sobra, porque está presente em todas as demais letras que restam. Certo? Eu vou logo para o item 2, eu vou seguir a ordem, tá certo? O item 2 diz assim: a matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada, a emenda foi prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Bom, primeiramente, o que é uma sessão legislativa? Sessão legislativa, a sessão legislativa é aquele intervalo de tempo em que os deputados e senadores estão oficialmente reunidos para exercer suas funções tipicamente legislativas. E esse intervalo de tempo vai do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro. Isso tudo é uma só sessão legislativa, certo? É verdade que a sessão se divide em 2 períodos legislativos, dois semestres, eu gosto de dizer assim em sala de aula, 2 semestres. O primeiro semestre, a nomenclatura certa é, o primeiro período legislativo começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. Certo? Faltou aqui espaço. Primeiro período, vou falar só um segundo. Vou fazer de uma forma diferente. Primeiro período legislativo. E o segundo período legislativo? O segundo período legislativo vai do dia 1 de agosto até 22 de dezembro. Tá certo? Note, tudo isso aqui é uma só sessão legislativa. Então não importa, presta atenção no que eu vou falar agora, não importa se a emenda à Constituição foi rejeitada ou prejudicada no primeiro período ou no segundo período, não importa.
ela só poderá ser reapresentada na outra sessão legislativa. Ela só poderá ser representada na outra sessão legislativa. Na outra sessão legislativa ordinária ou na outra sessão legislativa extraordinária. Certo? Mas, de qualquer forma, só na outra sessão legislativa. Então, olha para a letrinha, olha para o item 2. O item 2 está correto, não está? Vamos dar uma olhadinha no item 2, que diz, de novo, a matéria constante proposta, havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Verdadeiro ou falso? Perfeito. Item 2 está perfeito. E se o 2 está correto, a letra E está falsa. Porque a letra E não traz o item 2. Não é verdade? Bom, o item 3 eu já sei que está correto. Eu vou ler porque por desencargo mesmo. Só para a prova dos 9. Só para ter a mais absoluta certeza. Mas o que vai diferenciar mesmo é o item 4. Se o item 4 é verdadeiro, a letra será D. Se o item 4 estiver falso, a letra será assim. Vamos ver? O item 3 primeiro. O item 3 não oferece resistência. A gente já sabe que está verdadeiro, mas vamos lá. É verdade a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a partidos políticos e direito eleitoral. Verdadeiro ou falso? Perfeito. Perfeito. Essa informação está lá no artigo 62, em seu parágrafo 1º. Não cabe medida provisória. É vedada a medida provisória sobre, está lá, a linha, inciso 1, a linha A, né, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, e ainda direito eleitoral. Direito eleitoral. Então, quando ele diz é vedada a edição de medida provisória, é proibida a edição de medida provisória sobre matéria relativa a partidos políticos, tá certo. Direito eleitoral, tá certo, realmente é vedado. O item 3, no entanto, a gente já sabia que ele estava correto. Né? O item 4 é o diferenciador, é o divisor de águas. E o item 4 diz, prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória que, no prazo de 60 dias contados da sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso. Lindo e maravilhoso. Está corretíssimo. A medida provisória tem prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez. Eu vou dizer o que a questão nem disse, tá? Mas é uma única vez automaticamente. Isso não torna a questão errada, só torna incompleta. Prorrogáveis uma única vez automaticamente por mais 60. E eu vou além na questão aqui, dizer para vocês o seguinte, essa prorrogação pode até ser automática, mas nesse prazo de 60 dias, prorrogável mais 60, quando a medida provisória chega ao seu 45º dia de vida, ela entra no chamado regime de urgência. Ela tranca a pauta da casa onde se encontra. Ela tranca a pauta da casa onde se encontra, meus amores. Certo? A casa não poderá votar outra coisa a não ser a medida provisória em regime de urgência. Bom, é isso. A letra, então, foi a letra D de delícia de abacaxi. Vamos continuar nossos estudos. Fico por aqui. Um beijo no coração de todos.